Cordiais saudações em nome de Jesus. Com a permissão e com a bênção de Deus, nós damos sequência a este mesa de debates e discussões, onde estamos tratando o tema o casamento no contexto bíblico, comentários e considerações. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre uma consideração feita pelo evangelista Lúcio Magalhães em cima do texto de João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, mais precisamente no versículo 11. Alguns querem pegar este trecho, esta fala de Jesus, para enquadrar aqueles que praticaram o ato do adultério. Olha o que diz o texto. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, para alguns, Jesus estaria dizendo: vai e não adultere mais. E também é muito interessante que alguns pegam esse trecho e transportam, como eu disse anteriormente, transportam para a nossa realidade, colocando aqueles que praticaram o adultério também nessa situação da mulher. Ou seja, qualquer relacionamento que eles entrem, qualquer relacionamento que eles iniciem, eles estariam sendo enquadrados novamente na prática do adultério. Mas será que é isso que Jesus quis dizer para aquela mulher? Vamos tentar responder de forma bem simples e direta. Bom, um ponto interessante aí na nossa discussão é que essa narrativa aí de João capítulo 8, ela abre um espaço para uma nova realidade. Pela lei de Moisés, quando a pessoa se envolvia no ato do adultério, a penalidade era a morte. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Acabava o problema daquela pessoa que havia sido vitimada. Então, quem praticou o adultério, o homem praticou o adultério, foi flagrado, ele era sentenciado à morte. Então, a outra parte ficava livre para contrair, inclusive, um novo casamento. Com essa situação, com essa absolvição dada por Jesus, aquela parte que cometera o adultério, ela continuaria viva, clarividente. E como é que ficaria a situação daquele casamento? Então, primeiro ponto, a Bíblia não fala, o Novo Testamento não fala. Nós devemos ter muito cuidado para não irmos além do que está escrito, para não começarmos, não fazermos acréscimos à palavra de Deus, para não legislarmos, melhor dizendo, onde não foi legislado ali por Jesus e posteriormente pelos apóstolos e pelos discípulos, conforme narrativas aí no Novo Testamento. Então, outro ponto interessante, não sabemos qual foi a situação que aquela mulher, após aquela absolvição, qual foi a nova realidade daquela mulher. Será que o marido dela aceitou? Provavelmente não. Dentro daquele contexto social rigoroso, no caso de adultério, a parte vitimada dificilmente aceitaria. Mas aqui nós abrimos, como eu disse, espaço para uma nova realidade. Jesus abriu espaço para uma nova realidade. Então, dizer que Jesus estava falando para ela que ela deveria evitar um novo adultério contra aquela pessoa é algo que carece de discussão, mesmo porque nós não sabemos se aquele casamento ele teria continuado ou não. Provavelmente não. Então, eu pegar esse texto aqui e enquadrar, encaixar ele num certo entendimento para tentar ali dizer que aquela parte que comete adultério não tem mais o direito de contrair
um novo casamento, como eu disse, é algo que carece de discussão. Nós vamos cair de novo lá em Mateus capítulo 19, versículo 9, trazendo agora para os nossos dias. Considerando que o termo porneia, que aparece lá naquela cláusula de exceção, significa relações sexuais ilícitas, a parte que sofreu, que foi vítima do adultério, ela teria o direito, ela teria a possibilidade de romper aquele relacionamento, aquele casamento. Então acabou. Então, imagine alguém que comete um adultério eventual, como é o caso daquela mulher, em tese, né? Porque o contexto também não deixa muito claro. Mas ela cometeu um adultério que foi flagrado. Posteriormente, ela se arrepende, mas a parte que foi vítima não quer mais voltar e não quer mais saber daquele casamento. Então, aquele casamento, aquela aliança, ela foi findada. O texto de Mateus 19, 9, ele é muito claro sobre essa questão. Rompeu-se. Então, eu ficar batendo nessa tecla que mesmo aquele que deu a carta de divórcio por causa da infidelidade que sofreu, se ele se casar de novo, ele comete adultério, e também enquadrar aquele que foi o agente causador do adultério como permanecendo ou estando em adultério, entrando num novo relacionamento, é algo que precisa ser discutido com muito cuidado. Então nós temos algumas possibilidades de entendimento, de interpretação dessa palavra de Jesus. Bom, primeiro, não houve a punição conforme previsto na lei. E aquilo ali poderia ser entendido como um desleixo, porque a lei, qual que era a finalidade da lei? Era manifestar a justiça de Deus. Mas Jesus, ele não veio para julgar e para condenar. E ele, na autoridade do Messias, Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 15, ele veio levar o povo de Israel para uma nova realidade. Todos estavam condenados e todos estavam debaixo do pecado. O fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Então Jesus teve o cuidado de falar para aquela mulher: o que você fez foi errado. Vai e não peques mais. O pecado, ele era a transgressão da lei de Moisés. Ele era considerado o ato de ir além do que estava estabelecido na lei de Moisés, que até então era a palavra de Deus. Então Jesus quis dizer para aquela mulher: vai e não haja mais de forma contrária ao que a palavra de Deus até então dizia. Considerando também que aquele marido tivesse aceitado aquela mulher. Claro, é evidente que Jesus também estaria orientando: vai e não repita o que você fez. Podemos entender dessa forma também, sem nenhum problema. Então, entender essas palavras de Jesus, tentar pegar essas palavras de Jesus para fundamentar esse argumento do adultério continuado e dizer também que Jesus estava sentenciando todos aqueles que cometeram o ato do adultério a permanecerem solteiros para o resto de suas vidas, é algo que carece de muita, mas muita discussão. Como eu disse, essa fala de Jesus, ela precisa ser levada também lá e ser entendida debaixo do contexto do texto de Mateus capítulo 19, versículo 9. Vai e não peques mais. Nós não podemos afirmar, não há base bíblica para afirmarmos que mesmo a parte que cometeu o adultério, no caso um adultério eventual, que ela se torna impossibilitada para sempre de contrair um novo casamento, uma vez que aquela primeira aliança ela tenha chegado ao fim. Bom, para nós fecharmos,
como eu disse, Jesus não veio para condenar. Se ele viesse para julgar e condenar, todos estariam sob a condenação, todos que estavam debaixo da lei, e também, claro e evidente, os gentios. Então, nessa discussão, ainda vou fazer as minhas considerações finais, mas como eu já disse, nós sempre vamos caminhar para aquele texto de Mateus capítulo 19, versículo 9, que eu creio ser, no meu entendimento, trata-se de uma cláusula de exceção que anula o casamento, não obrigatoriamente. Alguém que sofreu o adultério pode muito bem perdoar, e aquela relação, aquela aliança, ela pode ser renovada. O perdão, ele é obrigatório. A palavra de Deus exige que o perdão seja dado mesmo sendo contra a vontade ali da parte ofendida. Deve-se buscar o perdão. Agora, a aceitação daquele que praticou o adultério é outra história. Se a pessoa decidir não mais continuar com aquela aliança, ela vai partir para uma outra. Caso queira, vai partir para um outro relacionamento, e também aquele que foi o agente causador do divórcio, ele estaria totalmente livre. Então, nós não vamos aqui afirmar que o que foi vítima, tranquilamente nós afirmamos, sem nenhum receio, sem nenhuma preocupação. Ele tem todo o direito de contrair um novo matrimônio, contrair um novo casamento. Exortamos a buscar o perdão, a tentar refazer aquela aliança, mas caso não seja possível, como já presenciamos várias situações, onde a parte ofendida, a parte que sofreu a ação do adultério, simplesmente não quis mais, por desconfiança, esgotaram-se ali praticamente todos os recursos. Então siga que aquela pessoa siga a vida dela e renove ali, se ela quiser contrair novo casamento, não estará cometendo adultério. Agora, aquela parte que praticou o ato do adultério, teria direito, que eu creio ser o grande ponto dessa questão colocada pelo evangelista Lúcio Magalhães. Olha, eu creio que nós não temos autoridade para respondermos essa pergunta, porque nós não somos juízes. O ato de julgar compete única e exclusivamente para Deus. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, Davi. Todos conhecem a história de Davi, o adultério que ele praticou com Batseba, a forma covarde como ele levou Urias para a morte. Ainda assim, Deus permitiu, mesmo ele sofrendo a punição, mas Deus permitiu que ele mantivesse um relacionamento com a Batseba e tivesse até um segundo filho com ela, no caso, Salomão. Então, nós não podemos nos colocar na posição de juízes. E, para encerrar aqui, eu fico com um texto que eu considero ser muito oportuno nessa discussão. 1 João capítulo 2. Lembrando mais uma vez as palavras que Jesus disse para aquela mulher, e que são oportunas também para todos nós, quando nós cometemos um determinado tipo de pecado. Deus não se agrada da repetição de qualquer pecado. Então, ele está falando, vai e procure andar de forma correta na presença de Deus. Creio ser esse o sentido mais correto daquelas palavras de Jesus. Não foi porque você foi perdoada que você deve negligenciar a palavra de Deus. Olha o que diz o texto de 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus,
estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então nós somos exortados a não pecar, todos nós, não somente aquela mulher. E que pecado? Qualquer pecado. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quem vai dar a sentença, quem vai dizer sim ou não, na situação daquela pessoa que foi o agente causador do divórcio por causa do adultério, ele vai recorrer da situação dele para Jesus. Então, fazer como muitos estão fazendo, anulando certas pessoas por estarem nessa situação, até mesmo tirando de funções na igreja, isso é muito discutível, isso creio que não tem base na palavra de Deus. Então, nem todos, né, vão receber a aprovação de Deus, mas eu creio que muitos, quando buscam aquele arrependimento com o coração sincero, com o coração quebrantado, eles podem sim alcançar o perdão de Deus. E mais uma vez, nós estamos aqui sinalizando para que ninguém tome essa ou aquela decisão. Você vai responder a Deus pelos seus atos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Você vai prestar contas para Deus por causa das suas atitudes. Então pense, medite na palavra de Deus. Mas se você está em uma determinada situação, busque o perdão de Deus. Ele é poderoso para fazer novas todas as coisas. E um último texto, na realidade eu queria ter lido esse texto antes de 1 João, mas eu creio que esse texto não pode faltar nessa minha fala. Romanos capítulo 6, versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim, da graça? De modo nenhum. Então as palavras de Jesus também devem ser enxergadas dentro desse contexto. Ela alcançou a graça, ela alcançou o perdão, mas aquela situação não deveria ser entendida como impunidade. Então Jesus estava exortando aquela mulher a andar de forma correta na presença de Deus. Problemas, dificuldades, está nessa situação do final de um casamento por causa de um adultério, você foi o agente causador, você foi a parte que sofreu, então busque ali o perdão, busque a direção de Deus e Ele vai orientá-lo. Não cabe a nós julgarmos certas situações que a Bíblia não trata. E essa que o irmão Lúcio apresentou para nós, Jesus não está tratando dessa situação lá em João capítulo 8, versículo 11. Ele não está tratando dessa questão. E conforme eu mostrei aqui os argumentos, na minha fala final, na minha consideração final sobre essa discussão, vou apresentar outros argumentos e outras considerações. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos.